Graça e paz, bom dia. É uma alegria nesse momento estar juntamente com você. Eu quero te convidar a orarmos nessa hora. Nós vamos dar início a um culto no qual você vai ter o privilégio e a alegria de estar adorando, louvando e exaltando a Deus. Para tanto, eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento e estarmos juntos orando ao Senhor e logo após estaremos adorando ao Senhor com uma canção. Deus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar nessa manhã falando contigo, Senhor. Desde já eu quero glorificar o teu nome pelo dom da vida, por tudo que tu és e por tudo que tu faz ao nosso favor. Desde já eu quero declarar que cada um que está nesse instante, Senhor, também juntamente conosco, orando e clamando o teu nome, que ele seja abençoado, que ele seja enriquecido pela tua palavra, que cada lar, que cada casa, que cada família seja próspera e abençoada nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvamos ao Senhor nessa hora. Bom dia, graça e paz a todos. Quero convidar você nessa manhã de domingo a adorar o Senhor Jesus, declarando que não seremos abalados, porque nós confiamos no nosso Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
que esse louvor possa ter tido um direcionamento nesse momento entre a tua vida e o Senhor teu Deus, fazendo com que você possa realmente se inclinar em adoração a Ele. Eu quero lembrar a você que, apesar de estarmos transmitindo o culto desta maneira, você também pode adorar o Senhor com a tua oferta, pode adorar o Senhor também com o teu dízimo. Para isso, você pode estar realizando por meio de transferência bancária. O número da conta, agência e banco estão aí na tela e você pode, assim, de acordo com aquilo que o Senhor colocar no teu coração, estar realizando a tua oferta e realizando o teu dízimo. Se de repente você não tem aplicativo de celular ou não sabe como transferir, você pode estar anotando o número da conta, o banco destinatário, Igreja Batista Monte Hermão, e assim então você pode estar realizando o depósito em tempo hábil que você tenha durante a semana. Mas é importante lembrar a você que esse é um meio pelo qual nós compreendemos que a bênção de Deus também vem pela nossa vida. E é um ato também de obediência. A palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Então, a maneira pela qual você tem de estar adorando o Senhor e mostrando para o Senhor que, independente das situações que nós tenhamos vivido, Ele é nossa força, Ele é a garantia da nossa vitória, Ele é aquele que nós confiamos em todo momento. Abacuque, ele vai dizer uma palavra muito interessante: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, que o fruto do oliveira minta, ele vai pegar e vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, que você não venha viver no ainda, mas que você venha viver no todavia e compreender que o meio pelo qual você pode estar se alegrando também em Deus é depositar a tua oferta e o teu dízimo desta forma como nós temos lhe orientado. E eu tenho plena convicção de que Deus vai estar te abençoando, prosperando a tua casa, a tua história e a tua família. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveram. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos
Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Depois da cruz. Eu quero partilhar com você nessa manhã a palavra de Deus e eu tenho certeza que ela vai vir de encontro ao teu coração. Não sei aquilo que você tem vivido, nem o que você tem passado, mas eu quero te orientar nesse momento. Não deixe o lugar onde você está. Não deixe de ouvir essa palavra. Eu tenho plena convicção de que ela vai abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Quero convidar para que você abra a palavra do Senhor nesse momento. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Apenas a parte A desse versículo. Tiago 4, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Em outras palavras, em outras traduções, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Deus, que a Tua palavra seja nesse momento uma semente em nosso coração que venha produzir força, alegria, confiança e fé. Fica conosco, nos orienta. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto de Tiago, ele é muito claro para a nossa vida. E vale a pena lembrar que esta carta é escrita por Tiago, meio-irmão de Jesus. Que até então, lá atrás, desacreditava um pouco daquilo que realmente o Senhor Jesus veio para ser, mas a grande realidade é que posteriormente a sua conduta muda, a sua história muda, a sua vida é transformada. E ele se levanta como um homem de liderança na igreja primitiva. Ele se levanta como um homem que vai ter o apelido de o justo. Então olha que interessante, Tiago passa a ser um homem que antes não confiava, não acreditava em Jesus como Messias. E agora, posteriormente, convertido, tendo uma fé inabalável no Senhor Jesus, ele começa também a sua escrita, ele começa também o seu texto dizendo que ele é servo do Senhor Jesus. E ele é um homem também conhecido como justo. Então, aonde Tiago ia, as pessoas olhavam para ele e diziam: ali vai Tiago, mas não um Tiago qualquer, ali vai Tiago, o justo. E o que eu acho interessante é que as palavras de Tiago, apesar de terem sido escritas há muito tempo atrás, elas valem para a nossa vida no dia de hoje, elas valem para a igreja no dia de hoje. São palavras fortes, são palavras ao mesmo tempo que nos levam e nos convidam a ter de maneira enérgica e enfática uma fé genuína, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. O livro de Tiago é um livro muito prático, muito enfático, e ele vai nos encorajar a cada dia mais a compreender que não existe nada melhor e mais gratificante do que viver na presença de Deus. Para muitos, às vezes, pode ser até um pouco meio que pesado, mas eu costumo dizer que em Deus, quando nós realizamos as coisas com o nosso Senhor, com o coração aberto, com o coração entregue, com o coração genuíno, a cada dia mais, a palavra de Deus vai encontrar refúgio e guarida em nossa vida. Mas a mensagem principal
do livro de Tiago, a mensagem principal da carta de Tiago, que eu quero trazer para você nesse momento é essa: chegai-vos a Deus. Não existe nada mais importante do que nós nos aproximarmos de Deus. E nessa versão, então, ela é enfática porque ela diz: cheguem perto de Deus. Existe uma diferença muito grande entre você chegar a Deus e você chegar perto de Deus. Ele está dizendo para nós: ei, cheguem perto de Deus. É o teu momento de chegar perto de Deus. Você de repente pode estar longe de tanta coisa, pode estar distante de tanta coisa, pode estar alheio a tanta coisa, mas hoje um conselho que eu te dou: chegue perto de Deus. Estamos vivendo um momento no qual nós precisamos estar ainda mais perto de Deus, lançados diante dEle, vivendo em todo momento a presença dEle e a plenitude dEle na nossa vida. E eu costumo dizer que nós vivermos uma vida de proximidade de Deus é uma necessidade, é algo que é uma necessidade urgente e sempre. Se olharmos para a palavra de Deus, vamos contemplar em todo momento que homens como Elias, profetas como Elias e Eliseu e até mesmo Isaías foram homens que viveram intensamente uma vida depositada aos pés do Senhor Deus. Vamos ver reis, como Davi e Salomão, que também viveram perto de Deus. Homens como Moisés, que têm a capacidade de chegar e dizer: Senhor, eu abro mão de ter o anjo juntamente comigo, porque o que eu quero é a tua presença. Eu quero dizer para você que não existe nada mais importante na nossa vida, na nossa história, a não ser a presença de Deus, a não ser a vontade de estar perto dEle. O salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, a minha carne e o meu coração desejam a Deus como uma terra que está sedenta e sem água. Então o que eu digo para você nesse momento: valorize estar perto de Deus, valorize a cada dia mais a presença de Deus na tua história, a presença de Deus na tua família, a presença de Deus dentro do teu lar. A presença de Deus tem a capacidade de mudar a cada dia mais a nossa vida. Eu quero pensar com você rapidamente sobre essa necessidade urgente de vivermos na presença de Deus. Tem um homem na palavra de Deus chamado Asaf. E em determinado momento, o Salmo 73 nos relata isso. Ele vai viver uma fase de um coração um pouco duvidoso, de pensamento meio que dividido, porque ele vai olhar para o mundo, ele vai olhar para o ímpio, ele vai contemplar que o ímpio não tem aperto na sua morte, ele vai contemplar que o ímpio zomba de Deus, ele vai contemplar que o ímpio aparentemente tem uma vida boa, que aparentemente para ele está correndo tudo bem, e ele olha então para ele, começa a contemplar a sua história e a sua vida, e ele vai começar a entender que em alguns momentos ele está vivendo uma situação difícil, ele está vivendo uma situação complicada, ele está vivendo de repente uma fase de adversidade, e ele é uma pessoa que tem uma vida diante de Deus, de integridade, e ele vai pegar e vai dizer: mas para mim pouco me faltou para que eu me afastasse de Deus, para que eu deixasse a presença de Deus, para que eu me distanciasse de Deus. Por quê? Porque ele vai contemplar toda essa situação e ele vai trazer angústia, amargura e até mesmo tristeza e inveja no seu coração. E então, em meio àquilo tudo que ele está vivendo, diz o texto da palavra do Senhor, que ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus. Eu quero dizer para você nesse momento que aonde você está pode ser o santuário de Deus nessa hora, que você precisa entrar para acabar com as suas dúvidas, para acabar com os seus dilemas, para acabar de repente com as fraquezas que você tem vivido, para poder deixar o distanciamento de Deus para trás, mas para que você possa chegar perto dele nesse momento, assim como Asaf fez. Ele adentra para o santuário de Deus, ele entra no santuário de Deus, e ele vai compreender toda a história, ele vai entender tudo o que está acontecendo, e ele termina esse salmo exaltando, glorificando ao Senhor Deus e dizendo: bom é para mim me aproximar de Deus, eu coloquei a minha confiança no Senhor.
que a sua confiança também esteja colocada em Deus, que a sua confiança esteja depositada em Deus, que você possa a cada dia mais não estar distante dele. A adversidade pode te levar para longe de Deus, a tristeza pode te levar para longe de Deus, a situação que você vive pode te levar para longe de Deus, mas hoje, de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem te orientado, eu quero te dar um conselho: ei, chegue perto de Deus, fique perto dele. Não existe nada melhor do que viver perto de Deus. Mas eu quero pensar também com você que estarmos perto de Deus, além de ser uma necessidade urgente e sempre uma necessidade do cotidiano, ela também é uma prioridade. Eu tenho que colocar Deus como prioridade na minha vida. Eu tenho que colocar Deus como prioridade na minha história. Eu tenho que entender que eu tenho que buscar Deus em todo momento. Eu tenho que compreender que eu não preciso da igreja para estar buscando a Deus. Eu tenho que compreender que eu posso estar buscando a Deus no meu trabalho, posso buscar a Deus na rua, posso buscar a Deus na minha escola, eu posso buscar a Deus dentro da minha casa. De repente, como você está agora, é o momento no qual você pode estar se aproximando de Deus e buscando a Ele. A palavra de Deus nos incentiva: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Deus quer te mostrar a cada dia mais as coisas maravilhosas que Ele pode fazer na tua vida e na tua história. E a palavra também nos orienta: buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus, coloque em prioridade nesse momento buscar o Senhor antes de falar qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, antes de repente se levantar para realizar qualquer negócio. Ei, busque a Deus, chegue perto de Deus, se oriente de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós de um homem chamado Isaías, que você conhece muito bem. Isaías era um profeta na nação de Israel, e é interessante que durante muito tempo ele está profetizando e ele está falando para a nação, mas existe um momento em que Isaías vai ter uma vida transformada, vai ter uma vida mudada. Rapidamente eu quero lembrar a você um pouco da história de Isaías. Isaías, ele vai profetizar no reinado de um rei chamado Uzias. Uzias era um rei forte, um rei poderoso, era um rei que teve a capacidade de fazer com que a nação de Israel, o exército de Israel, fosse um dos exércitos mais poderosos. Era um rei que teve a capacidade de criar armas de guerra, e assim então o seu poder bélico foi muito grande. A grande realidade é que quando Uzias saía para a batalha, com certeza ele iria voltar com a vitória. A grande realidade é que quando Isaías olhava para Uzias, ele pensava: eis aí um rei inabalável, um rei poderoso. Isaías olhava a sua vestimenta, Isaías olhava o seu cetro, Isaías olhava o seu trono. Isaías estava, de uma certa maneira, acostumado a olhar tudo aquilo que Uzias era. Mas chega um dia, e o texto de Isaías 6 vai dizer, e ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O que eu quero que você comece a entender agora é que Isaías vai ter uma experiência com o Senhor quando ele deixa para olhar para os dias da sua vida e passa a contemplar o Deus de toda a terra. Eu quero chamar a tua atenção e dizer para você que existem, às vezes, algumas maneiras nas quais nós podemos nos aproximar a cada dia mais de Deus. E uma maneira que eu quero chamar a tua atenção é essa: comece a olhar para aquele que tem o controle da história, comece a olhar para aquele que tem um controle da nação, comece a olhar para aquele que tem um controle de tudo nas suas mãos. Enquanto Isaías olhava para Uzias, ele estava vendo simplesmente um rei terreno, mas quando ele vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi
o Senhor. E ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. Ele continua dizendo que os serafins estavam ao lado dele, ao redor dele, e eles tinham 6 asas, e cada um cobria o seu rosto, cobria os seus pés, e as 2 asas voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías olhava para um rei terreno, mas agora ele contempla o rei de toda a terra. Isaías olhava para um rei que tinha um poder natural, mas agora ele contempla o rei dos reis e senhor dos senhores, o rei de toda a terra. Eu quero pensar com você nesse momento, para onde você tem olhado? Qual tem sido a sua prioridade? A quem você tem buscado? Ei, a nossa fé não está na política, a nossa fé não está nos governantes dessa nação, a nossa fé, ela tem que estar depositada naquele que age na nossa vida, na nossa história, naquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. A palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que está assentado sobre o globo terrestre e os seus pés fazem da terra o estrado, ou seja, o aposento dos seus pés. Ele tem o controle nas suas mãos, ele tem todo o poder. Enquanto Isaías olhava para Uzias, os seus olhos estavam focando um rei terreno. Mas no dia que Uzias vai embora, ele tem a capacidade de olhar para o Senhor e contemplar que ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Eu quero dizer para você nesse momento que além de ser uma necessidade urgente e sempre, chegar a Deus é uma prioridade. Então faça como Isaías, chegue nesse momento diante de Deus. Ele vai entrar também no santuário de Deus. Eu vi o Senhor, ele adentra no santuário do Senhor e ele vai ter uma visão maravilhosa. Comece a olhar nesse instante para o Deus da tua vida, naquele que pode curar a tua enfermidade, naquele que pode solucionar o teu problema, naquele que pode acabar com a peste sobre a nação, naquele que pode nesse momento restabelecer a tua fé, naquele que pode mudar a tua vida, naquele que pode restaurar o teu casamento, naquele que pode realizar o sobrenatural na tua vida. Então tenha isso como prioridade na tua história. Mas finalizando, eu quero dizer para você também que quando Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará também perto de vocês. Vivemos com Deus uma vida de mutualidade. Vivemos com Deus uma vida de reciprocidade. A palavra de Deus diz para nós: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará, ou Ele concederá os desejos do teu coração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então eu tenho que compreender que desde que eu chego perto de Deus, Ele também vai estar perto de mim. Então existe uma condição. Hoje Deus te convida para que você possa estar perto dEle. Não permita em momento algum viver distante de Deus. Não permita em momento algum viver longe de Deus. Um dia o homem esteve afastado de Deus devido ao pecado. Um dia o homem esteve distante de Deus devido à entrada do pecado no mundo. Isaías é um profeta que vai profetizar e vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades, o pecado, faz separação entre vós e o nosso Deus. Existia um distanciamento entre o homem e Deus, mas Deus enviou seu Filho Jesus para que Ele pudesse novamente reconciliar o homem com Deus. E hoje, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você tem condições de chegar perto de Deus. De repente você está pensando, olhando para você e dizendo: Deus não me ama, Deus não me quer, eu sou incapaz, eu não tenho condições, eu não posso. Olha para mim, olha o que eu fiz, olha o que eu faço. Eu quero dizer para você que Deus não está interessado naquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus está interessado na pessoa que você pode ser a partir do momento que você chegar perto dEle. Chegue perto de Deus,
chegue perto dele nessa hora. O Senhor Jesus quer ter a oportunidade de entrar no teu coração, de entrar na tua história, de transformar a tua vida, de mudar a tua realidade, de mudar o teu status, de trazer alegria onde existe tristeza. Ele veio para isso. Ele veio para mudar a nossa vida, Ele veio para mudar a nossa história, Ele veio para cada dia mais trazer luz, trazer vida ao nosso coração. Então um conselho que eu deixo para você hoje, chegue perto de Deus, o quanto mais perto você puder chegar dele. A palavra do Senhor, e eu quero finalizar com essa ilustração, diz que um dia um filho sai da casa do seu pai e vai embora. E ele então pega a sua herança e larga tudo e deixa a casa do pai. Você conhece bem essa passagem, é a passagem do filho pródigo. E alguns costumam dizer, e eu também gosto de repente ilustrar um pouco, que com certeza o pai continuava aguardando o filho voltar todos os dias. E de repente, um dia, já vivendo uma vida completamente desesperada, uma vida em que ele não tinha mais condições de continuar, ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo. Ele começa a se lembrar da casa do pai e de tudo que ele tinha. Quero dizer para você que o melhor para você está na casa de Deus. O melhor para você está na casa do Pai. Então jamais abandone a casa do Pai. E se você está longe da casa do Pai, é hora de voltar, conforme esse filho fez. Ele volta pensando em não continuar como filho, mas ele volta pensando em ser simplesmente um jardineiro, ou alguma coisa que ele pudesse ser naquela casa. Mas eu quero dizer para você que aquele que é filho nunca deixa de ser filho. Então, se você está ouvindo essa palavra nesse momento e deseja voltar, volte para a casa do Pai. O Pai vai te receber com um abraço. Ele vai colocar sandálias nos seus pés. Ele vai te dar uma roupa nova. Ele vai te dar um anel no seu dedo. Ele vai mudar a tua história. E eu tenho certeza que um novo sorriso vai nascer no seu rosto. Chegue perto de Deus. Chegue perto de Deus na tua dor. Chegue perto de Deus na tua angústia. Chegue perto de Deus na tua alegria. Chegue perto de Deus sozinho. Chegue perto de Deus em família. Chegue perto de Deus junto com a sua esposa, junto com o seu esposo. E eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Quero te convidar para onde você estiver nessa hora, dobrar o seu joelho e nós vamos estar orando ao Senhor. E o meu clamor nesse momento é que a presença de Deus, que a graça de Deus e que o amor de Deus venham estar entrando na tua vida, na tua casa e na tua família. Feche os teus olhos, dobre o seu joelho, vamos orar nesse momento. Pai, nós clamamos o Teu nome. Ó Deus, nesse momento, Senhor, queremos chegar perto de Ti. Ó Deus, não existe nada melhor do que a Tua presença. Não existe nada melhor, ó Deus, do que viver debaixo, ó Deus, da Tua graça. Não existe nada melhor, Senhor Deus, do que confiar em Ti. Pai, eu tenho certeza que essa mensagem alcançou corações, ó Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que essa mensagem alcançou lares nesse instante. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que onde essa palavra entrou, Senhor, que ela venha gerar vida. Que onde essa palavra entrou, que ela venha gerar transformação. Eu quero, ó Deus, declarar que aqueles que de repente estavam longe, Senhor, possam ter voltado para a casa do Pai. Nesse momento de dificuldade, nesse momento, ó Deus, de às vezes angústia que essa pessoa tenha vivido ou está vivendo, eu quero declarar nesse momento, ó Deus, uma vida transformada, restaurada e renovada pelo poder da Tua palavra. Pai, eu quero clamar nessa hora por aqueles que de repente estão enfermos, Senhor. Ó Deus, que mesmo no meio da dor, no meio da angústia, Pai, a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que venha nascer amanhã, nesse momento, no coração de cada um, com essa palavra, Deus, de vitória, de fé, de confiança, ó Deus, de renovo para a nossa vida,
que eles também possam chegar perto de Ti, independente daquilo que a situação esteja dizendo, independente daquilo, ó Pai, que os médicos estejam falando, mas a Tua palavra, Senhor, é a palavra que vale, a Tua palavra é a última palavra em nossa vida. Ó Deus, eu clamo pelas famílias nessa hora. Eu profetizo lares restaurados, famílias, ó Deus, vivendo em vitória e em triunfo em meio a tudo que tem acontecido. Ó Pai, eu quero profetizar renovo, Senhor Deus, nos relacionamentos, renovo, ó Pai, nos casamentos. Eu quero profetizar nesse momento, Senhor, lares reestruturados para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, conforta o coração de cada um nessa hora. Dê, ó Deus, novo ânimo, Senhor. A Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que podemos ter bom ânimo. Ó Deus, aumenta cada dia mais o nosso ânimo, aumenta a nossa fé. Produz em nós, ó Deus, uma coragem, Senhor, sobrenatural, para olharmos para a situação toda que tem acontecido, Senhor, e vivermos a cada dia mais de fé em fé. Que Teu Espírito Santo guarde a nossa vida, que Teu Espírito Santo guarde a nossa casa, que Teu Espírito Santo guarde a nossa família, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Brasil seja curado, que em nome de Jesus, ó Deus, a nossa cidade seja sarada, que em nome de Jesus, ó Deus, o mundo, Senhor, possa estar sendo nesse momento abraçado pelos Teus braços, Senhor Deus, consolado pela Tua graça e renovado e curado em nome de Jesus. Ó Pai, eu declaro nesse momento vidas transformadas e restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Pessoas que nesse momento, Senhor, estão com as mãos levantadas, declarando o Teu senhorio. Receba-os, ó Pai, nessa hora de volta, perto, juntamente de Ti. Abraça-os, ó Deus, com Teu abraço de amor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Muito bem, quero agradecer a você o carinho de estar juntamente conosco, ouvindo a palavra de Deus e participando desse momento. Quero lembrar a você que precisamos a cada dia mais chegar perto de Deus. Estaremos aqui durante a semana trazendo uma palavra de coragem, uma palavra de fé, uma palavra de incentivo. Não uma palavra qualquer, mas a palavra de Deus. Quero dizer para você que em todo momento Deus nos uniu para um grande propósito e que a cada dia mais nós estaremos
celebrando uma história de amor. Fique com Deus, Deus te abençoe a cada dia, em nome de Jesus. E todo ser que neles há, toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A ti